Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e bora pra mais uma do Seijinho. Tô um pouco atrasado com esse vídeo, mas tá valendo, né? Dessa vez a gente vai ver Percy Jackson e o ladrão de raios roubou minha alegria. O link original do vídeo tá na descrição aí, cara. Chega lá, conhece o canal do Seijinho, você que não conhece japonês aí, que usa um óculos caolho, pô. Tá de sacanagem, o cara é brabo demais, vai gostar demais do conteúdo dele. Clica no link aí na descrição e vai lá conhecer. Tá na tela as minhas redes sociais, vai lá, me segue também. Ia falar clica, mas não, é só você olhar a rede social aí lá e me seguir, principalmente no Instagram, tá? Me segue também no Twitter, pode me seguir também no Twitter, mas tomar no Instagram. Deixou o like, se inscreveu sem eu pedir? Pô, da hora, hein? Deixa o like aí se você ainda não deixou, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Estamos rumo a 6K, 6.000 inscritos. Então ajuda a gente a bater essa meta o mais rápido possível aí. Pô, é fácil, prático e de graça. E você que já é inscrito por longa data, verifique sua inscrição para ver se está tudo certinho aí, né? Porque cada inscrição importa. Percy Jackson é um filme que conseguiu agradar um total de 5 pessoas, sendo 4 delas usuárias de entorpecentes. Só que é muito... Calma aí, eu não sou usuário de entorpecente não, já pausei o vídeo. Pô, eu gostei, cara, sei lá, eu gostei. Eu dou um 7 pra esse Percy Jackson aí. Muito difícil de apontar onde que exatamente esse filme errou. Porque é praticamente em tudo. E é isso que nós iremos analisar hoje. O filme começa mostrando Zeus contando ao Poseidon que alguém roubou o raio dele. O cara é literalmente o deus do trovão e ele deixou alguém roubar o trovão dele. Isso seria tão idiota quanto o Batman perdeu o Batmóvel porque ele estacionou na vaga de deficiente e guincharam o carro dele. Como que você perde o seu trovão, Zé Mané? Pra piorar, Zeus ainda acusa o filho do Poseidon de ter roubado o raio dele, baseado em absolutamente nenhuma evidência. Eu terminei o filme, só que até agora eu não entendi de onde que ele tirou isso. Então ele dá o prazo de 14 dias pro filho do Poseidon devolver esse raio ou ele vai começar uma guerra. Sim, o deus do trovão acha que é uma boa ideia começar uma guerra com outros deuses sem o trovão dele. Deus do trovão começando uma guerra sem trovão. Ir para uma guerra sem a sua maior arma é tipo cagar na casa da namorada sem Glade aroma intenso. Isso nunca dá certo. E outra coisa, o próprio Zeus proibiu os deuses de terem contato com seus filhos. Então como que o Poseidon vai avisar o filho dele que isso tá acontecendo? E o filho dele realmente precisa de um pouco de contexto, porque ele é um rapaz chamado Percy Jackson, mas ele não faz ideia de que ele seja filho do Poseidon. A única coisa que ele sabe é que ele gosta muito de água. Afinal, ele é filho do deus dos mares. E graças a isso, ele tem o poder de ficar 7 minutos debaixo da água. Que, me desculpe, mas é uma bosta de poder. Primeiro, qual que é a utilidade disso? Ser campeão da banheira do Gugu. E segundo, que 7 minutos nem é tanta coisa assim. Tem gente que fica mais de 20 minutos debaixo d'água e a pessoa nem é filho de Poseidon. Só é filha de um cara chamado Marcos. Além desse poder completamente inútil, o Percy não foi muito abençoado com inteligência. Porque chega uma professora nova na escola e o Percy nem estranha o fato de que ela já sabia o nome dele. Isso sem contar que em casa ele mora com a mãe dele, que é uma pessoa muito legal, mas ele também mora com um padrasto que é um cara muito escroto. Então, como você pode ver, a vida dele tá um pouco complicada. Daí a escola do Percy faz um passeio no museu que tá tendo exposição da Grécia Antiga. E lá o professor dele explica que ocasionalmente os deuses vinham à Terra pra meter uns bonecos. E quando eu digo ocasionalmente, é eufemismo, tá? Os deuses vinham o tempo todo aqui meter boneco. Fizeram uma cacetada de filho, como você vai ver daqui a pouco. Pra você ter uma noção, depois que eu vi esse filme, eu comecei a achar até que o Mr. Catra era um deus grego. A professora nova chama o Percy Jackson de cantinho pra conversar, o que é muito esquisito. Porque ela fica olhando pra ele de uma maneira muito desconfortável. Não é saudável isso aí, não. E realmente é bastante esquisito, porque no caso ela se transforma num morcegão, ataca ele e começa a perguntar pra ele onde ele escondeu o raio dos Zeus. E ele, obviamente, não entende absolutamente nada do que tá acontecendo. Por sorte, o melhor amigo dele, o Groover, e o professor dele aparecem pra afugentar essa morcegona. Eu tenho que falar pra você que essa morcegona, ela é afugentada muito facilmente. Eles só aparecem e ela foge. O que não faz o menor sentido, porque ela voa. Tudo bem que ela tá em desvantagem numérica, mas eles estão limitados ao chão. Já ela voa! E 2 deles ainda têm a mobilidade limitada. A vantagem da batalha
batalha era 100% dela, por que ela fugiu? Depois disso, o professor explica que aquela coisa, na verdade, era uma fúria. E o Percy descobre que ele é um semideus e que o melhor amigo dele, na verdade, é o guardião dele. Ou seja, o Percy Jackson não tem amigo nenhum. A única pessoa que ele achou que era amigo dele, na verdade, só tava trampando. E agora muitos outros inimigos podem vir atrás do Percy Jackson, porque por algum motivo todo mundo acha que ele roubou o raio dos Zeus. O cara é a Enel agora pra ficar roubando luz dos outros? Daí o professor dá uma caneta pro Percy e ele diz pra ele usar aquilo somente quando extremamente necessário. E aí você pensa, pô, essa caneta é uma bomba, ou um lança-chama, ou sei lá, a porra de um vape que não acaba nunca. Mas não! É só uma espada. O que tem de tão especial numa espada que ele precisa guardar 7 chaves? Pra que esse alarde todo? Enfim, eles voltam pra casa do Percy pra avisar a mãe do Percy de que os inimigos encontraram ele, porque obviamente a mãe dele já sabia que ele era um semideus e que eventualmente viriam atrás dele. E na verdade foi exatamente por isso que ela casou com um cara escroto, porque ele é tão fedido que o cheiro dele escondia o cheiro do Percy e evitava os inimigos de encontrarem ele. Só que assim, a mãe dele não podia simplesmente ela parar de tomar banho, ao invés de ter que casar com um marido abusivo, ou simplesmente dava o desodorante do Cristiano Ronaldo pro Percy. Só que agora que os inimigos encontraram ele, o Percy precisa ir até o acampamento meio-sangue, um acampamento para semideuses como ele. E se esse lugar é seguro pra ele, por que ele tá indo só agora? Por que a mãe dele teve que ficar 15 anos casada com um merdinha, sendo que era só levar ele pro acampamento? Mas acho que também é porque absolutamente nada de bom acontece em um acampamento. É só você ver Sexta-feira 13, o acampamento de férias do Lucas Neto, o Enigma da VTube, Camp Rock. Nada de bom pode vir de um acampamento. No caminho do acampamento, eles são atacados por vacas sendo arremessadas por um minotauro. E o Groover, que é metade bode, até tenta proteger o Percy e a mãe dele. Só que não dá muito certo e a mãe dele acaba sendo capturada. E é mentira, tá? O Groover só fica olhando. O Percy derrota o monstro com a ajuda de sua super espada, mas ele desmaia logo em seguida e ele acorda somente 3 dias depois, já no acampamento. E ele fica impressionado com tudo que ele vê. Tem uma porrada de semideuses ali. Os deuses realmente estão fazendo um grande turismo sexual na Terra. Tem filho demais para apenas 12 deuses. E todos esses semideuses estão treinando para se tornarem os guerreiros que eles estão destinados a serem. Mas eu não sei se tem muita utilidade eles ficarem aí treinando com espadinha, escudo, arco e flecha, sendo que no mundo moderno já existe AK-47 e tanque de guerra. A única batalha que esses caras iriam ganhar é uma batalha campal. E o Percy se sente meio deslocado com tudo isso, porque ele não é um guerreiro como todos os outros que estão ali. Ele diz que ele é só um garoto normal com dislexia e TDAH. Mas o Groover diz que esses são exatamente os poderes dele. Dislexia e TDAH. Se isso fosse poder, eu seria o Incrível Hulk. Incrível Hulk. E como exatamente ele usaria o TDAH dele pra lutar contra um literal deus grego? No meio da luta ele ia ficar pensando se ele lembrou de tirar a roupa do varal. E eu entendo que o filme tá tentando te mostrar que você pode ser um herói mesmo com transtornos neurológicos. Sim, você pode, mas eles não são seu superpoder, eles são transtornos que você precisa tratar. Eles não te dão nenhuma vantagem na batalha, como insinua o Groover. Você não vai reagir a um assalto só porque você tem dislexia. Enfim, o professor dele da escola, que na verdade é um centauro, mostra pro Percy a casa que o Poseidon construiu pra ele. E é muito legal, muito bacana. Ele só esqueceu de colocar parede. O pai super preocupado que tem vários inimigos querendo atacar o Percy e ele dá pra ele um quarto sem parede. Além disso, como que o Percy vai levar as namoradinhas pra assistir uma Netflix nesse quarto sem parede? Aliás, você sabia que dá pra assinar Netflix de graça? É só você usar o Honeygame. O Honeygame é um aplicativo que te paga por compartilhar a sua internet. É só instalar o aplicativo no seu celular ou no seu computador e navegar na internet normalmente, que você já vai receber por isso. Você já podia estar recebendo dinheiro pra ver esse vídeo. E fica tranquilo porque ele é 100% seguro e ele te paga direitinho. Pode procurar review na internet, é bastante confiável. E ele não coleta os seus dados pessoais. Sim, o Honeygame respeita a sua privacidade mais do que o pai do Percy Jackson respeita a privacidade do filho. E calma lá que também você não vai ficar rico, mas dá pra conseguir uma graninha pra pagar uma Netflix, ou um Prime, ou um Spotify, ou no caso do Percy Jackson,
precisam comprar uma porta. Então não perca mais tempo. Não tem desculpa pra não usar o Honey Game. O único trabalho que você vai ter é o digitar o meu código SEIJINHO5 na hora de se cadastrar. E aí você já vai começar com $5 totalmente de graça. Então clica no link da descrição ou escaneie esse código QR que tá aparecendo na tela pra você começar a ganhar dinheiro agora mesmo com o Honey Game. Agora voltando pro vídeo, outra coisa que tá me incomodando bastante nesse filme é que os gregos não conseguem guardar o pinto dentro da calça. Os deuses têm uma penca de filho e teve gente que claramente passou o rodo em cavalo e bode. O professor também explica que ele pretende levar o Percy até os Zeus pra provar a inocência dele. Acho que pra isso primeiro eles têm que descobrir quem que de fato roubou o raio dos Zeus, né? Isso seria bem difícil porque quem roubou o raio nem tá usando ele. O professor até fala que o raio é a arma mais poderosa do mundo, mas quem roubou não tá usando. E aliás, com certeza o raio não é a arma mais poderosa do mundo, professor. Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de ir ao Olimpo, o professor diz que o Percy precisa treinar, porque lá fora está cheio de perigos como a Fúria e o Minotauro. Uma foi afugentada sem nenhum esforço e o outro foi derrotado pelo Percy sem nenhuma experiência em combate. Então eu acho que não tá tão perigoso assim lá fora. Mas de qualquer forma ele precisa treinar e o grande treino dele é pique bandeira. Eles jogam pique bandeira. Pra poder entrar no Olimpo, você tem que jogar pique bandeira. Quando o cara falou que ele ia ter que treinar pra entrar no Olimpo, achei que ele ia ter que matar um dragão, sobreviver uma semana no mato, alguma coisa que provasse o valor dele. Fazer uma baliza, roubar um chocolate na Americana, conseguir um emprego na área de TI, mandar um kickflip, espirrar sem piscar o cu, ganhar uma batalha de rima, zerar Dark Souls, abrir uma empresa fantasma. Mas não! Pique bandeira. Tudo bem que nesse pique bandeira as pessoas lutam com espada e escudo, mas eles também não morrem tão fácil assim. Tanto que o Percy é atacado pela Annabeth, a filha da Atena. Atacado não, ele é arrebentado, ele é esmurrado. Só que ele se cura tomando água. E aqui fica bastante claro que essa história foi escrita pro homem. Porque o homem, ele pode ter perdido um braço, que ele só vai beber uma água, no máximo tomar um Tilenol e deitar. O Percy realmente é tudo que o homem quer ser, beber uma água tá ficar de boa. E eu sei lá quando que o Percy aprendeu a lutar com espada, mas ele já sai derrotando todo mundo. Ele até vence a Annabeth, que é uma das melhores guerreiras do acampamento, e assim ele vence o pique bandeira. E aí tá todo mundo confraternizando depois do pique bandeira, só que do nada, na fogueira, aparece um capiroto maluco, dizendo ser o Hades. E ele quer que o Percy entregue o raio dos Zeus pra ele em troca da mãe dele. Sim, foi o Hades que sequestrou a mãe dele. Mas o professor fala pro Percy não dar trela pro Hades. Ele ainda quer que primeiro o Percy vá falar com Zeus, prove sua inocência e só depois ele vai resolver as coisas com Hades. Isso porque não é a sua mãe que tá sequestrada, né, ô Pocotó? Enfim, obviamente o Percy não fica contente com essa solução e ele decide ir falar pessoalmente com Hades, esclarecer que ele não tá com raio e esperar que dessa forma ele devolva a mãe dele de bom grado. Também não é dos melhores planos, mas inteligência nunca foi o forte desse garoto. A Annabeth e o Groover decidem junto com ele e eles perguntam pro Luke se ele sabe como chegar lá. Porque o Luke é filho de Hermes, o mensageiro do Olimpo. Então ele tá sempre indo e voltando do submundo. Pra quem não conhece tão bem a mitologia grega igual eu, super intelectual, o submundo é onde mora o Hades. Eu só sei disso porque eu joguei Hades. O Luke não sabe exatamente onde fica a entrada pro submundo, porque ele não conversa com o pai dele, mas ele sabe uma maneira de descobrir. A Perséfone, a esposa do Hades, tem várias pérolas espalhadas pela Terra que ela usa para se teleportar. E o Luke tem um mapa que revela a localização dessas pérolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 delas. E cada vez que eles encontram uma pérola, o mapa revela a localização da próxima. E assim que eles localizarem as 3 pérolas, o mapa revela a localização da entrada pro submundo. Que porra de mapa específico é esse? Quem que fez esse mapa? Os roteiristas? Muito conveniente. E essas pérolas também são a única maneira deles conseguirem sair do submundo depois de resgatar a mãe do Percy. Dessa forma, eles se dirigem para a primeira localização, mas eles descobrem um pouco tarde demais que aquele é o covil da Medusa. E a Medusa nesse filme parece uma vilã da novela das 7, ou uma senhora que faz comentário racista na Avenida Paulista, ou o seu professor de biologia quando você troca o shampoo dele por desinfetante e ele perde os cabelos e parcialmente a visão. Eu acho muito legal que tem uma mulher aleatória junto com a Annabeth, e a Annabeth fala pra ela não
olhar diretamente pros olhos da Medusa. Só que a Medusa fala, ai, vai, olha pra mim, poxa. Aí a mulher olha mesmo. E ela é petrificada na hora, coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. O filme proporciona momentos ótimos como esse. Enfim, eles têm bastante dificuldade em lutar contra a Medusa por não poder olhar diretamente pra ela. O Percy, por exemplo, tem que ficar olhando pelo reflexo do iPod dele. Então a Annabeth joga uma caminhonete pra cima da Medusa pra você ver como o treinamento do acampamento é inútil. Eu duvido que eles tenham ensinado isso lá. E aí, eu não entendi nada dessa cena. Se alguém que lê o livro puder explicar nos comentários, eu agradeço. Porque dá a impressão que a Medusa é cega. Ela fica procurando o Percy, apalpando o chão. Ela fica, Percy! E aí ela encontra o iPod dele e ela fica olhando pelo reflexo do iPod. Eu não entendi nada. Mas daí o Percy corta a cabeça dela e eles decidem guardar a cabeça. Porque o feitiço da petrificação funciona mesmo com ela morta. Agora, como eles sabem disso? Não sei, não é como se eles tivessem testado. Enfim, eles encontram a primeira pérola e se dirigem pra localização da próxima. Mas no caminho, o Groover dorme no volante e quase mata todo mundo. Então eles decidem passar a noite num motel vagabundo. E lá eles descobrem que o Percy se tornou um fugitivo da polícia porque o padrasto dele denunciou ele como o sequestrador da própria mãe. Assim eles vão com bastante cuidado pra localização da segunda pérola, que está num museu baseado no panteão grego. Só que a pérola tá no topo de uma escultura e não tem como eles pegarem na frente de todo mundo. Até porque o Percy é um fugitivo da lei. Então eles voltam à noite e a Annabeth nocauteia todos os funcionários que estavam ali fazendo a limpeza. E tem uma porrada de funcionário ali pra fazer a limpeza de um único salão. Isso não é trabalho pra tudo isso de gente. É tipo quando tem trabalho em dupla na escola e seus amigos folgados perguntam se pode fazer dupla de 8. O Percy usa os sapatos alados que o Luke emprestou pra ele pra alcançar a pérola. Mas assim que ele pega, os funcionários acordam e se transformam na Hydra. Mas por que cargas d'água a Hydra tá trabalhando na limpeza do museu? É tipo contratar o Superman pra ser jornalista. Isso é uma das coisas mais absurdas dos quadrinhos. O cara é praticamente um deus, mas das 8 às 16 horas ele tá escrevendo artigo pra Choquei. Lex Luthor destruindo a cidade e o cara escrevendo sobre o novo affair do Chico Moedas. Enfim, eles lutam contra a Hydra e o Percy, burro do jeito que ele é, não conhece a história da Hydra. E quando você corta uma cabeça dela, nascem duas no lugar. Então ele não corta uma, não corta duas, ele corta todas as cabeças dela. Eles só vencem porque o Groover usa a cabeça da Medusa pra petrificar ela. Depois disso, a localização da terceira pérola é revelada e ela está em Las Vegas num cassino. E nenhum deles estranha o fato de que simplesmente deixaram entrar 3 moleques num cassino sem pedir o RG. Lá dentro eles usam muita droga e pela primeira vez nesse filme eles se divertem. Eles paqueram, eles apostam, eles se divertem tanto que essa acaba sendo uma propaganda muito positiva para as drogas. Mas o Percy começa a escutar uma voz na cabeça dele dizendo pra ele parar de usar droga. E aí ele recobra a lucidez. Daí ele consegue pegar a última pérola e eles fogem de lá roubando um carro. E lá fora eles descobrem que eles ficaram 5 dias dentro daquele cassino, sem nem perceber, de tão drogado que eles estavam. Credo, essa tal de drogas é horrível mesmo. Mas isso significa que o prazo que Zeus deu pra eles entregarem o raio se encerra no dia seguinte. Então, mais do que nunca, eles precisam resgatar a mãe do Percy antes que uma guerra comece. O mapa revela a entrada pro submundo, que fica em Hollywood por algum motivo. Eu achava que a entrada pro mundo dos mortos ia ser um lugar tipo Pirituba. Mas chegando no castelo do Hades, eles não conseguem convencer o deus do submundo de que eles não roubaram o raio. E por conta disso, Hades não pretende devolver a mãe do Percy. Quem diria que o plano do Percy de ir de mãos vazias pra uma negociação ia dar errado. E pra surpresa de todos, eles encontram o raio dos Zeus escondido dentro do escudo que o Percy tava levando. Que na verdade é o escudo do Luke que ele emprestou pro Percy. O Hades fica maluco achando que eles estavam tentando enganar ele e ele solta as almas dos mortos pra devorarem o Percy e seus amigos. A Persephone derruba o Hades, salva o Percy e companhia e deixa eles irem embora, porque ela também não quer que comece uma guerra. Só que lembrando, o único jeito deles irem embora do submundo é usando as pérolas da Persephone e eles só têm 3 delas, sendo que agora eles estão em 4. E
E eles não pensaram nisso antes. Realmente a inteligência não é o forte desse grupo. Então o Groover se oferece pra ficar no submundo. Ele até tenta parecer que tá fazendo algo nobre, mas ele só quer fazer muito coito com a Persephone mesmo, porque pelo visto ela é uma das furries. De volta ao mundo dos humanos, o Percy sai correndo em direção à entrada do Olimpo para devolver o raio dos Zeus. Mas é claro que ele encontra o Luke no caminho. O Luke queria que o Percy levasse o raio até o Hades pro próprio Hades começar a guerra e o Olimpo ser destruído no processo. E assim que os deuses estivessem mortos, os semideuses iriam governar o mundo. Agora, por que um maluco de 17 anos quer governar o mundo? Coisa mais idiota. Deus, o cara não ia aguentar nem ser vereador de Curitiba e quer governar o mundo. Ele devia seguir o exemplo dos pais e só sair por aí fazendo turismo sexual. Esses acampamentos de férias só tem os projetinhos de Hitler mesmo. O Luke e o Percy batalham entre si e o Percy quebra altas caixas d'água pra conseguir derrotar o Luke, deixando várias pessoas sem tomar banho naquela noite. E sim, o Luke é derrotado por Aguinha. O cara que conseguiu roubar o trovão dos Zeus é derrotado por Aguinha. O Percy pega o raio e sai correndo pra devolver pros Zeus antes que ele comece a guerra mais estúpida que poderia existir. E graças ao grande, o maravilhoso treinamento de Pique Bandeira, ele consegue chegar a tempo. O Pique Bandeira é o grande herói desse filme. Aí o Percy explica o que aconteceu e também pede pros Zeus trazer de volta o amigo bode dele lá do submundo. Que o bode não parou nem pra tomar um copo de água gelada ainda. Bom, e nada disso teria acontecido se Zeus não tivesse proibido os deuses de verem os seus filhos. Porque aí o Luke não teria crescido com tanto problema com o pai ausente. E o motivo dessa proibição foi o próprio pai do Percy, o Poseidon. Porque quando o Percy nasceu, o Poseidon começou a deixar de lado as responsabilidades dele com o Olimpo. Ele só queria saber do filho dele. Mas novamente, quais exatamente são as responsabilidades do Olimpo? O que eles fazem além de muito surubão? Eu não tô vendo Zeus ajudando quando tem apagão, ou Poseidon subindo a maré pra organizar uns campeonatos de surf. Só o Hades que tá fazendo o papel dele de torturar os mortos. Enfim, depois de salvar o mundo, o Percy volta pro acampamento e ele e a Annabeth ficam na maior paquerinha gostosa. Só que assim, eles não são tipo primos. Pois é. Acabou o filme. Acabou o filme, o vídeo. Mais um vídeo brabíssimo do Seijinho, né, velho? Eu gostei, velho, desse Percy Jackson. Eu gostei, tá? Eu gostei. Mesmo vendo aí, né, essas coincidências da vida aí do Percy Jackson, eu gostei. Eu gostei. Na época, quando eu vi, eu fiquei amarradão nesse filme. Mas enfim, o link original do vídeo tá na descrição. Todos os créditos pro Seijinho. Você que não conhece, tá perdendo, ó. Um puro suco de entretenimento. Chega lá, conhece o cara. É sensacional. Esse japonês que usa óculos caolho. Você vai curtir demais os vídeos que tem lá. Tá na tela aí, ó. Minhas redes sociais, me segue. Custa nada seguir, pô. Segue aí rapidão. Lá no Instagram, principalmente. Eu tô sempre por lá. E deixou o like? Se inscreveu? Não? Então chegou a hora, né, velho? Passou o vídeo inteiro aqui. Não deixou o like, não se inscreveu? Pô, ajuda nós a bater a meta de 6K. 6 mil inscritos. E você que já é inscrito de longa data, né? Mais uma vez, verifique a sua inscrição. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.